Questão número 28. Duas esferas carregadas com cargas iguais têm módulos e sinais contrários. Estão ligadas por uma haste rígida isolante na forma de halter. O sistema se movimenta sob a ação da gravidade numa região que tem um campo magnético horizontal e uniforme B, da esquerda para a direita. Então, isso aqui é o campo magnético, né? Beleza. A imagem apresenta o sistema visto de cima para baixo, no mesmo sentido da aceleração da gravidade G que atua na região. Então, você está vendo o sistema visto de cima para baixo. Beleza. Então, eu estou vendo aqui o sistema de cima para baixo, a gravidade está para baixo. Então, estou olhando como se estivesse olhando do jeito que eu estou fazendo aqui, né? Olhando um papel para baixo, tá? Então, imagina que você tem um papel em cima da sua mesa e está olhando para baixo. Visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético está representado em. Então, agora, o que você vai precisar lembrar, tá? Você vai ter que lembrar da regrinha da mão direita ou da regra da mão esquerda, dependendo de como você aprende, tá? A ideia é a seguinte: para uma carga positiva, você vai olhar a velocidade dela, no caso ela está indo para a direita, correto? Então, essa aqui é a velocidade. Existe também um campo magnético, tá? Eu vou representá-lo para cima, tá? Vai fazer sentido por quê? E vou representar agora a força, tá? Força magnética. E para isso você vai ter que usar ou a regra da mão direita ou a da esquerda, tá? A regra da mão esquerda. Deixa eu até olhar para ver se parece que eu estou levantando a mão esquerda mesmo. Tá, beleza. Vou até aumentar aqui a tela para ver se fica melhor. Vamos lá. Aqui, ó. O que a regra da mão esquerda fala? Esquerda. Você vai pegar o dedão, o indicador e o dedo médio. E aí, na sequência, você vai decorar. Você pode até anotar nos dedos, tá? Pode pegar uma caneta e marcar. No dedão, você vai pôr um F, tá? No indicador, o B. E no dedo médio, tá? No dedo médio, o V, tá? V. Beleza. E aí você vai decorar na seguinte sequência, né? Faça bom vestibular, certo? Faça bom vestibular. O que ele representa fisicamente? Força, campo e velocidade. Daí você vai tentar segurar ele assim, ó. Tá? Tá vendo? Todos eles formando 90 graus entre si. Daí você vai encaixar, né, a velocidade, que é o dedo médio, na direção do vetor velocidade, tá? Que tá pra cá. Nossa, pra mim tá ao contrário, fica muito estranho. Tá? Esse cara aqui. Velocidade. Tem a mesma direção que o vetorzinho velocidade. Aí agora o próximo é o B, tá? B tá pra cima. Aí você vai ver que a força tá saindo do papel, tá? Então aí você vai perceber que a força tá saindo aqui do papel, beleza? Então, deixa eu pegar mais uma cor aqui. A força ela está saindo do papel. Professor, você falou que isso tem a regra da mão esquerda e a regra da mão direita. Isso. Essa é a regra da mão esquerda, tá? Se você não aprendeu desse jeito, tem um outro jeito também, que é assim, a regra da mão direita.
ou a regra da motinha. Você vai pegar a palma da sua mão e apontar na direção da velocidade, tá? Tá para cá, né, para vocês, para cá. Você vai espalmar na direção do vetor campo magnético, para cima. Você vai ver que a força está saindo da tela, saindo aqui do monitor, tá? Então, seria dedos velocidade, palma campo, dedão força, tá? Beleza? Pode inverter, tá? Alguém já pode ter falado para vocês que esse daqui é na direção do campo, aqui é onde você faz a força, então aqui é a velocidade. Pode ser, dá certo também, tá? Beleza? Bom, então, prosseguindo. Tá, professor, mas por que você desenhou o campo para cima, se o campo não está para cima, tá? Vamos só escrever aqui, ó. Que eu fiz isso para apresentar aqui para vocês a tal da regra da mão direita, tá? Regra da mão direita, beleza? Vou chamar de regra da mão direita. Ou da motinha, né? Ou da esquerda. Vou colocar os dois nomes. Que é o Faça Bom Vestibular. Beleza? Bom, só que agora vamos voltar para o nosso problema. Repare por que eu fiz desse jeito aqui, né? Por que eu fiz o campo magnético para cima? Porque no enunciado ele fala que... Cadê? Ele fala que o sistema está sob a ação da gravidade. Aqui, ó. No momento inicial em que as cargas penetram na região de campo magnético. Ele não fala se essas cargas têm alguma velocidade horizontal. Então eu vou assumir que elas são soltas, tá? Tá? Beleza. Então, se elas tivessem alguma componente de velocidade da esquerda para a direita, por exemplo, a velocidade, quando ela está na mesma direção e sentido, na mesma direção, porém pode estar em sentidos opostos, tá? Então, por exemplo, se o campo magnético está para cá e a velocidade também, a força é zero, tá? Porque tem aquela fórmula, né? Força magnética é carga, velocidade, campo e cosseno do ângulo entre a velocidade e o vetor campo magnético, tá? Isso aqui é o ângulo θ. Beleza? Então, se o ângulo for zero, cosseno de zero é zero, não tem força. Assim, você vai ter que analisar o quê? A carga caindo, tá? Sob a ação da gravidade. Então, essa é a direção do vetor velocidade entrando na tela, tá? Entrando aqui no monitor. E basicamente é isso, é usar a regrinha da mão esquerda, tá? Vamos tentar desenhar isso aqui do lado. Você vai ter para a carga positiva a velocidade aqui entrando na tela, tá? Vamos usar o mesmo padrão de cor do desenho anterior. Eu desenhei a velocidade em azul, então vamos desenhar a velocidade aqui em azul, ó. Velocidade. O campo eu desenhei em preto, tá? O campo tá para a direita. Daí você vai usar o FBV, tá? Eu vou fazer aqui para mim, não vou aumentar a tela não, mas testa aí, ó. Força é o dedão, quero saber. Campo você vai colocar para a sua direita e velocidade entrando na tela, tá? Entrando na tela.
Fazendo isso, eu cheguei que a força ela está para cá, ó. Tá? Tudo bem? Tá, e como que fica para carga negativa? Para carga negativa, é só inverter o sentido da força, tá? Para carga negativa, inverte o sentido da força. Ou seja, se a carga for negativa, vamos fazer o desenho aqui só para ficar bonitinho. O campo está para a direita, a velocidade para baixo, porque ela está em queda. Tá? Então, a gente está olhando para cima, então o objeto está caindo. Mas aí a força, ela inverte o sentido. Força magnética. E, inclusive, só para constar, nessa fórmula aqui, o correto é falar de módulo da carga, tá? Se a carga for negativa, né, aqui a gente só está querendo saber o módulo, né, o valor absoluto da força. Então, a gente tem que colocar o valor em módulo, tá bom? Então, quem que está para baixo para positiva e para cima para negativa? Letra A, beleza?